Pode ser, pessoal. Ainda na sequência aqui das nossas aulas tratando acerca do reino milenar de Cristo, dentro da matéria de escatologia, vamos então caminhando aqui para o final, né, desse tema do reino milenar, falando agora acerca do cumprimento das profecias em relação à extensão territorial que Israel alcançará na época do milênio, e acerca do aspecto que terá o reino milenar, né, com algumas profecias indicando como se dará a vida dentro do milênio, e finalizando aí com textos bíblicos referenciais em relação ao templo estabelecido, aí o templo de Ezequiel, né, conforme profetizado por esse servo de Deus, visto por ele, né, templo esse que jamais foi construído e que será então uma realidade na época do milênio, será o templo de Jerusalém terrestre, né? E também veremos textos que falam acerca da Nova Jerusalém e alguns livros, alguns teólogos que vão discutir o tema da Nova Jerusalém em relação ao reino milenar. Se será simultâneo, se não será simultâneo, como isso se dará. Veremos então alguns textos referenciais para tratar acerca disso, para ser aí uma base, né, para você poder se posicionar também em relação a esses temas fundamentais, tá ok? Então, conforme o texto que já havia lido, né, esse anúncio, no milênio Jesus Cristo regerá o mundo com cetro de ferro, ou com vara de ferro, e cumprirá as promessas a Israel quanto ao território prometido, de onde sairá a bênção para todos os povos da terra. Então temos aí esse texto e a partir de agora os referenciais bíblicos que tratam a respeito. Então no mapa que já pode ser visualizado aí, temos algumas linhas, né? Temos alguns referenciais, alguns marcos limítrofes, né? Tendo aí o Rio do Egito, né, ao sudoeste, a linha sul segue numa linha reta até o limite, né, com o Eufrates. Então temos o deserto arábico aí sendo cortado numa linha reta até o limite delimitado pelo rio Eufrates, quando ele deságua no Golfo Pérsico, né? Então a linha divisória, né, o limite vai subindo, margeando o Eufrates até a região norte da Síria, tá ok? Tendo a oeste o Mar Mediterrâneo, a leste o Eufrates, ao sul tem aí o Rio do Egito, tá certo? E o deserto arábico, tá ok? E esse é o território conforme indicado aí pela profecia bíblica, conforme indicado aí pelos referenciais bíblicos, esse então podendo ser o território de Israel na época do reino milenar de Cristo. E aí, como referenciais bíblicos, temos Gênesis 13, 14 a 17, o próprio Senhor falando a seu servo Abrão, quando diz: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornaria a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. Profecias que já podemos enxergar plenamente realizadas. A descendência de Israel, tanto a descendência num âmbito genealógico, né, a descendência genealógica é numerosa, extremamente numerosa, sequer cabem, né, no país que lhes foi cedido, o território que lhes foi cedido, de tão numerosa que é. E além disso, temos na perspectiva de Paulo, na carta aos Gálatas, a descendência de Abraão pela fé, aqueles que manifestam a mesma fé do pai Abraão. Temos aí uma descendência bem maior, né, muito maior, com relação àqueles que são filhos de Abraão pela fé, manifestam a mesma fé de Abraão. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você, o Senhor proclamando, declarando essa promessa aí ao seu servo Abrão. Promessa essa que será plenamente realizada no tempo do milênio, né, do reino escatológico de Cristo, do reino, a teocracia escatológica. Ainda continuando, temos Gênesis 15, 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a tua descendência. Novamente um referencial acerca da grande, a numerosa descendência, né, de Abrão. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dê esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. E aí temos as linhas, né, os limites, né? A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. E dentre essas nações
Temos algumas que de fato estavam dentro da terra de Canaã quando ocupada por Israel na época na época em que Josué os liderou, né? Só que muitas dessas nações estão em lugares que extrapolam aquelas linhas divisórias, né? Temos Israel ocupando um pequeno território a leste e a maior parte a oeste do Jordão, estando entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Então muitas dessas nações estão dentro daquele território, mas muitas estão à volta dele, né? Então temos aí, dentre essas nações que habitavam à volta dele, que serviram como referência, essa extensão territorial muito maior que não foi alcançada nem na época de Salomão. Salomão, na sua extensão territorial, né, do seu reino, pôde chegar até os limites do Eufrates, mas não era um reino assim, não era uma anexação efetiva, mas sim uma influência de Israel sobre nações que se tornaram vassalos a ele, que lhe pagavam impostos. Então era uma certa influência sobre aqueles territórios, mas na verdade a extensão territorial plena, como está aí delimitado, né, por essas referências, será alcançada no Israel na época milenar, no reino teocrático de Cristo. Aí sim Israel alcançará toda essa extensão territorial. Outro texto referência que temos, profeta Ezequiel 36, 24 e 28, que diz: Pois eu os tirarei das nações, e os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre eles, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Glória a Deus, né? Como o povo de Israel será conduzido pelo Senhor nessa época. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí temos como Deus estabelecerá o seu governo, né, a partir da sua autoridade, a partir do seu poder, reestabelecendo Israel ao seu território, lhes dando o território conforme prometido ao seu servo Abraão, e estabelecendo sobre eles uma dominação, estabelecendo sobre eles uma autoridade definitiva, né, conforme nós vemos aí no texto que está sendo declarado. Texto da profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 28. E aí, continuando, nós queremos também fazer essas ligações aqui, essas conexões, para que isso esteja de uma forma bem clara. Já falamos bastante acerca dessas profecias de Daniel, as características dela, né? Tanto a estátua nas suas divisões, indicando mudança, né, de impérios que se levantaram e derrubaram outros. A ligação dessa simbologia da estátua com a simbologia dos animais visto por Daniel, as visões de Daniel, as características de cada animal, a associação a cada império, a modificação dessas dominações e finalmente, né, quando Daniel profetiza acerca da grande rocha cortada a mãos que colide contra a estátua, a fazendo em pó, né, levando até ao seu desaparecimento. E esta rocha crescendo e preenchendo, ocupando toda a extensão territorial. E o reino de Deus assim tipificado como esta rocha, que elimina os reinos humanos, toda essa corrupção dos governos humanos, essa mentalidade babilônica que está presente em todos os governos humanos, e ele se expande dominando toda a situação, sendo de fato o governo reinante e dominante. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra para a glória de Deus. Esse é o reino de Cristo. O reino que destrói todos esses sistemas malignos que estão até agora instaurados, brigam entre si, matam inocentes e estão aí buscando gananciosamente dominar toda a terra, mas serão então eliminados pela manifestação do poderoso reino de Deus, que crescerá, se expandirá e dominará toda a situação. Daniel 2,35 nos indica isso. O governo de Cristo, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões
em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. Isaías 11:4, usando características aí acerca da justiça no reino de Cristo, né? Como só Ele pode realizar plenamente essa justiça, como essa justiça não pode ser alcançada por nenhum governo humano, porque não tem esta competência, não tem esta pureza, não tem essa autoridade, não tem este poder. Mas no governo de Cristo, sim, aí sim nós veremos essa justiça. A continuidade, falando acerca de características presentes durante o reino milenial de Cristo, algo que será universal, né, algo que será visualizado por todos os povos, temos aí características na adoração, então o desaparecimento do politeísmo, a mentira do politeísmo, né, a mentira do ocultismo, a mentira de tantos ismos que tem se propagado aí pela mentalidade humana, que tem mantido cativas as mentes, mas que serão então eliminados, serão então totalmente varridos da face da terra, por causa da manifestação gloriosa, né, do Senhor, do próprio Senhor. Até as distorções que as próprias seitas cristãs, digo seitas porque falo acerca de movimentos que são contraditórios em relação à palavra, né, que na verdade manipulam a Bíblia a seu bel prazer. Então as diversas seitas dentro do cristianismo que têm manipulado a Bíblia e distorcido a imagem verdadeira do Senhor Jesus Cristo, desaparecerão, não terão mais qualquer espaço, não terão mais qualquer intervenção nesse novo mundo, né? Nesse novo reino, no qual Cristo, o Senhor mesmo, irá se manifestar e será a verdade para todos os povos. Então haverá uma genuína adoração de todos os homens. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei. Não haverá apenas uma pregação acerca do Senhor, ao qual temos acesso na atualidade de uma forma espiritual e ao qual sentimos pela fé, tá certo? Com o qual convivemos no dia a dia por meio da comunhão. Temos hoje a presença do Senhor notória entre nós, mas neste momento teremos também a presença física. O Senhor poderá ser visto, poderá se dialogar com Ele de uma forma física, né? Um plano físico, natural, humano. Então, Ele catalisará em torno de si toda adoração. Tudo será voltado para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso. Para adorar o Senhor, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. E aí, claro, o autor, conforme a sua linguagem, né, os seus referenciais, ele vai aplicar isso a essa época escatológica. Então ele é inspirado pelo Espírito Santo para falar acerca de uma época escatológica, mas ele precisa usar as suas ferramentas de linguagem. As que ele dispõe são essas. Por exemplo, festa das cabanas, onde se celebra a libertação do povo. E essa não será uma libertação universal dos povos, libertação das mentiras que lhes foram contadas, e agora a revelação da verdade em Cristo Jesus. Então, a linguagem nós temos que entender que o profeta tem que usar seus recursos linguísticos, né, conforme a sua época. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para o Senhor dos Exércitos não subir para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito de todas as nações que não forem celebrar a festa das cabanas. Então temos uma linguagem aplicada aí pelo profeta Zacarias. Em alguns momentos ela é uma linguagem figurativa, né, no sentido de indicar a seriedade com que isso será cumprido, a seriedade com que isso será realizado. Por isso que ele implanta aí, por isso que ele insere aí dentro da sua profecia a questão das punições. Mas ao visualizarmos o desenvolvimento do milênio, a revelação, né, a revelação do Senhor Jesus Cristo na sua plenitude, creio eu que nem veremos essas questões complicadas em relação a punições, porque será algo muito patente, muito claro, né? Algo muito óbvio para todas as nações acerca do Senhor, acerca da sua verdade, acerca da sua revelação. Então, creio eu, teremos então uma participação global no sentido dessa adoração, no sentido desse reconhecimento universal da autoridade do Senhor Jesus Cristo como governante
e como Deus, como o único Senhor e Salvador. Então, temos aí a profecia de Zacarias, né, falando acerca desse tempo, usando a sua linguagem. Acerca da alegria compartilhada aí entre todos os povos, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita. Veja aí, né, a prosperidade, a alegria em virtude desta grande bênção da parte de Deus para todos os povos. Como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Novamente, vemos aí a utilização das ferramentas de linguagem, né? Então a linguagem era empregada em relação a enfatizar a questão da alegria. A alegria em função, por exemplo, aí, no momento do profeta, né, em função de despojos, né, de batalha. Mas aí o que temos que destacar é a alegria. Temos que destacar essa aí, o regozijo, a prosperidade que advém disso, né? Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, ou jugo, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Isaías 9, 3 e 4. Capítulo 9, versículos 3 e 4. Acerca da glória presente na época do reino milenar, a lua ficará humilhada, e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte de Sião e em Jerusalém, glorioso na presença de seus líderes. Maravilhoso, né? Vemos aí como é tipificada essa grande glória, essa manifestação gloriosa do Senhor no reino milenar, e como estes astros, como o astro, né, o sol, o satélite, a lua, serão então despojados, né, de sua posição, porque o próprio Senhor será a sua luz, o próprio Cordeiro será a sua glória, a glória daquele mundo vindouro. Maravilha. Temos aí o aspecto da justiça, como se desenvolverá a justiça durante o reino milenar. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9:7. Quem construiu este código legislativo sobre o qual a justiça é aplicada não são partidos, nem homens, nem grupos da sociedade defensores de suas ideologias, as impondo por meio da criação de leis. Muitas dessas leis absurdas, leis abjetas, leis que confrontam a Bíblia Sagrada, que confrontam a revelação divina, que confrontam verdades fundamentais como a família, tá ok? Não são esses tipos de leis, as manipulações humanas que atualmente vemos na sociedade. São leis que advêm de uma mentalidade perfeita e justa. Então o Senhor regerá as nações conforme as suas leis, e essas leis serão para benefício de todos. E a justiça então será aplicada, tá ok? Será aplicada de uma forma igualitária para todos. Então temos aí a manifestação verdadeira da justiça na época do milênio. Conhecimento. Um ramo surgirá do tronco de Jesser, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11, 1 e 2, falando acerca do conhecimento que será plenamente difundido na época do milênio, né? Como o conhecimento será de fato incentivado. Acerca da instrução, o trabalho intenso de instrução que será desenvolvido durante essa época para benefício de todos os povos. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas. Então, podemos enxergar aqui até mudanças geográficas, né? Então, não é absurdo para nós pensarmos até em mudanças geográficas, como veremos aí na profecia de Zacarias, falando que a descida de Cristo em glória juntamente com a igreja causará mudanças geográficas, mudanças mesmo na atmosfera, né? Mudanças na questão das rochas, né? Dos montes. Haverá de fato algumas alterações bastante importantes. No templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Então será um ponto de referência para todas as nações. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos,
e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então temos a instrução para as nações a partir da referência que será Sião entre os povos. Fim da maldade e enfermidade. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Isaías 33, 24. Visualizamos este futuro aí para os povos. Então, tantas doenças que são causadas hoje pela pecaminosidade humana, tantos males, que vão se agravando, e até tantas manipulações. Nós temos a questão da poluição causada aí pela loucura, da ganância humana, como destroem a natureza, como contaminam a natureza e por consequência os homens e os animais. E pensamos até como a manipulação na atualidade em relação a doenças propagadas com interesses, doenças que governos tratam de permitir que se propaguem, talvez até as propaguem, ou em algum momento não as combatem, tá certo? Por interesses, Lembre-se de Thomas Malthus. Lembre-se que ele disse que uma solução para o grande crescimento da densidade demográfica, solução para o grande crescimento da densidade demográfica que o assustava, era, por exemplo, as guerras, as doenças, as pragas, os eventos da natureza, que ceifavam a vida de multidões. Ele encarava isso como uma grande solução, tá certo? Então, quantos cientistas, quantos pensadores, filósofos, políticos, ideólogos não alimentam, não acariciam esse tipo de ideia, querendo então resolver as coisas por esses meios. Não temos acesso a todas as informações, mas podemos sim observar algumas coisas que vão acontecer na nossa volta e podemos então tirar algumas conclusões a partir dessas observações. Mas vemos para o milênio um tempo em que o objetivo será o bem-estar, o objetivo será a felicidade, a alegria, a plena realização dessa sociedade humana que será então bem governada, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, na sequência, a harmonia no reino animal, tá certo? Uns gostam de alegorizar isso aqui, mas eu acredito que não há motivo para alegorizarmos, não há motivo para entendermos que isso não será uma possibilidade. Tá, ok? Creio eu que Deus realizará isso, que Deus trará até esse tipo de benefício, a harmonia no reino animal. O lobo viverá com o cordeiro. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, os seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 6 ao 9. Visão maravilhosa, Uma visão paradisíaca. Creio eu que a intervenção do reino de Cristo alcançará até esses aspectos da realidade, até esses aspectos da natureza. Porque vemos que até a natureza geme e aguarda pela redenção, até a natureza aguarda pela transformação. Então, temos aí que essa transformação será plenamente realizada. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nenhum mal, nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 25, ainda tratando acerca disso. Cerca da extensão da vida humana, a maior expectativa de vida, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, tá ok? E um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Isaías 65, 20, nos deparamos com a realidade, e essa realidade ela pode ser esclarecida dentro de uma perspectiva dispensacionalista, de que durante o milênio haverá vida comum, tá certo? Seres humanos normais vivendo, nascendo, desenvolvendo-se, crescendo e morrendo, tá certo? Então,
as pessoas ficavam um tanto confusas em relação a esse tipo de descrição, mas quando passamos a estudar detalhadamente esses aspectos, vemos que há diferentes populações que povoam o reino milenar. Há aqueles que já foram ressuscitados e estão glorificados. A estes não cabe essa questão de serem então passarem então por essas fases de crescimento, amadurecimento e morte, tá? Então esses são aqueles que já estão glorificados. Só que há também seres humanos vivenciando todo esse período. Inclusive há a possibilidade, né, dentre esses que são seres humanos que estão vivendo de uma forma natural durante esse período, tem que ter uma comunhão, tem que ter uma vida dedicada, uma vida em que possam ver, né, que possam contemplar a Cristo como seu Deus, em que possam servir a Cristo como seu Deus, em que possam receber a Cristo como seu Salvador. E isso será sim uma possibilidade. Por quê? Porque não será simplesmente uma questão automática disso lhe ser imposto, disso lhe ser simplesmente empurrado como uma obrigação, mas ele será fornecido. Então, no reino milenar, Cristo estará ali manifesto, o templo do Senhor estará ali presente, a adoração será facilitada para todos, a vida será abençoada, tá certo? Terá todos os aspectos positivos, e as pessoas então terão a oportunidade de servir a Deus em espírito e em verdade, numa terra completamente beneficiada, num momento completamente favorável. Mas diante disso, há também a possibilidade de rejeitarem, há também a possibilidade de não manifestarem toda uma comunhão plena, manifestarem toda uma aceitação em relação a Cristo, tá certo? Tanto que essa mesma liberdade, quando o inimigo for solto ao final dos 1000 anos, será essa liberdade aproveitada pelo inimigo como um meio de sedução. Então, a partir da sedução do inimigo, haverá muitos que cederão a essa sedução. E esta possibilidade, essa liberdade, ela que estará presente à época do final dos 1000 anos, ela estará presente também durante toda a época. Ela estará presente e será uma liberdade vivenciada por aqueles que são seres humanos durante a época milenar, durante a época do reino milenar de Cristo. Então, essa liberdade permanece, e a partir dela, né, e diante de toda essa situação favorável, os seres humanos precisam então manifestar uma vida de comunhão com Cristo, tá certo? Adorá-lo como seu único Deus, servi-lo como seu único Senhor. E a partir disso temos, mesmo que alguém durante o milênio vive ao longo desse período milenar e venha a falecer, ele falece, ele morre, ele dorme salvo em Cristo, porque serviu a Cristo, porque tem ele como seu único Deus. Ou ele, uma hipótese aqui levantada a partir dessas perspectivas, tá certo? E encarando a possibilidade de muitos serem seduzidos ao final do milênio, pode ele rejeitar. Pelo menos precisamos encarar essa perspectiva, porque uma vez que há liberdade ao final do milênio, por que não haverá liberdade durante o milênio? Então essa liberdade está presente e existe. Agora, o homem terá todo um ambiente completamente favorável para que ele adore a Cristo, para que ele sirva a Cristo, para que ele tenha comunhão com Cristo. Agora, isso lhe será proporcionado, mas não imposto, tá ok? O que será imposto será a ordem. Então, a ordem será imposta. Agora, a aceitação e a comunhão, isso precisa partir do próprio homem, que está lhe sendo favorecido, né? Está sendo ofertado. Tem que partir dele, então, ter essa comunhão com Cristo Jesus. Então, temos esses textos são elucidativos em relação a essas características que estarão presentes no milênio, acerca da vida daqueles que vivem nos seus corpos naturais e acerca da diferença deles em relação a outro grupo que vive durante o milênio, que são aqueles que estão glorificados, portanto, que não estão mais sujeitos a esse tipo de sedução nem de variação. Temos aí esses grupos diferentes que convivem aí durante o milênio. Na continuidade, falando acerca da prosperidade, diz: o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano se lhe dará, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor de nosso Deus. Então temos aí o florescimento, né?
a abastança que o Senhor trará aí em relação à terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão seu vinho, o seu vinho novo, pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem um trigo dele comerão e louvarão o Senhor, e aqueles que recolherem as uvas delas beberão nos pátios do meu santuário. Isaías 62, 8 e 9, falando acerca da prosperidade deste momento, o momento do reino milenar. Na sequência, entramos aqui no tema que havíamos anunciado, e é um tema extremamente relevante, onde vemos aí, a partir desses referenciais bíblicos, a abordagem bíblica com relação ao templo do milênio, ok?